Boa noite, vamos então dar sequência aos nossos estudos das quartas-feiras, né? Lembrando que semana passada nós interrompemos em virtude da oitava semana espírita de Dourados, que por sinal foi um evento fantástico, né? Aqueles que acompanharam sabem muito bem disso. Então hoje nós vamos dar sequência aos nossos estudos do Evangelho segundo Emmanuel, né? O Evangelho por Emmanuel, comentários à carta de Paulo. Primeiramente, vamos agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer a Jesus, nosso bom e amado Mestre, que permite que ainda tenhamos condições de estudar as obras, as recomendações que nos foi deixada pelo seu Evangelho há mais de 2000 anos, para que a humanidade como um todo, começando por nós, comece a refletir, reaprenda novamente, no caso, rememore tudo aquilo que nos foi passado pelo grande governador do planeta Terra. Que o Mestre permaneça conosco, nos abençoe na nossa tarefa, nos abençoe nos nossos estudos. Hoje nós vamos estudar Cartas de Paulo ao Gálatas, capítulo 6, versículo 17, um trechinho, um parágrafo desta carta, que diz o seguinte: doravante ninguém mais me moleste, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. E Emmanuel nos traz o esclarecimento a respeito dessa passagem, e ele nos coloca como tema marcas, e ele nos diz o seguinte: todas as realizações humanas possuem marca própria. Casas, livros, artigos, medicamentos, tudo exibe um sinal de identificação aos olhos atentos. Se medida semelhante é aproveitada na lei de uso dos objetos transitórios, não se poderia subtrair o mesmo princípio na catalogação de tudo que se refira à vida eterna. Jesus possui igualmente os sinais dele. A imagem utilizada por Paulo de Tarso em suas exortações aos Gálatas pode ser mais extensa. As marcas do Cristo não são apenas as da cruz, mas também as de sua atividade na experiência comum. Em cada situação, o homem pode revelar uma demonstração do Divino Mestre. O que Emmanuel está nos chamando a atenção aqui? Que em cada gesto nosso, em cada atitude, em cada coisinha mínima, fica a nossa marca. Ou a marca daquele a quem nos espelhamos. Não é verdade? E quando ele diz aqui, as marcas do Cristo não são apenas as da cruz, mas também as de suas atividades na experiência comum, nós nos lembramos de um caso que eu ouvi certa feita numa palestra, de que na Índia, na época de Mahatma Gandhi, houve um princípio de rebelião e os guardas, vieram sufocar aquela rebelião. E Gandhi, nós sabemos, o príncipe da paz, ele foi lá, naquela sua humildade, simplicidade, acalmar os ânimos para que não houvesse violência, sabe, que o povo se acalmasse, as autoridades também, se resolvesse na paz, como ele sempre fez. E nesse fato, conta-se que um dos guardas não gostou da atitude de Gandhi, dele se postar à frente, pedindo calma, pedindo paz, pedindo ponderação por parte das partes. E esse guarda se irritou imensamente com Gandhi e lhe deu uma bofetada, mas bem no meio do rosto. Derrubado, caiu no chão, porque Gandhi, nós sabemos, era magrinho, fraquinho, Ele caiu, se levantou, não falou nada. Apenas se levantou, limpou suas vestes novamente
e ficou novamente na mesma posição. O guarda, não contente, lhe desferiu a segunda bofetada, que o derrubou novamente. Gandhi, no entanto, repetiu o gesto. Se levantou novamente, tranquilo, calmo. E o guarda, então, não se conformou. Antes de dar a terceira bofetada, perguntou a ele: o que te faz ser tão covarde? O que te faz receber essas bofetadas e ficar calado? Quem que te ensinou isso? E Gandhi responde ao guarda: esse senhor que está grudado nessa cruz pendurada no seu pescoço. É complicado, não é não? Ou seja, o guarda estava com o crucifixo pendurado e agindo daquela forma. Só para a gente ter uma noção de onde que o Emmanuel quis nos alertar nesse pedacinho que nós lemos agora. Não é o fato de carregarmos um crucifixo pendurado na parede da nossa sala, ou na sala do nosso trabalho, ou pendurado em nosso pescoço, que vai nos fazer cristãos. Vai nos fazer seguidores de Jesus, seremos a marca de Jesus. Não, serão as nossas atitudes, é o que ele pede, é o que ele recomenda aqui, né? E Emmanuel continua: Jesus forneceu padrões educativos em todas as particularidades da sua passagem pelo mundo. O Evangelho nos apresenta nos mais diversos quadros, junto ao trabalho, à simplicidade, ao pecado, à pobreza, à alegria, à dor, à glorificação e ao martírio. Sua atitude em cada posição da vida assinalou um traço novo de conduta para os aprendizes. Todos os dias, portanto, o discípulo pode encontrar recursos de salientar suas ações mais comuns com os registros de Jesus. Ora, meus irmãos, todo santo dia nós temos oportunidades diversas de provar, através das nossas atitudes, se nós entendemos a mensagem do Evangelho. É isso que Emmanuel está nos convocando, está nos convidando, nos fazendo a proposta, para que nós, no nosso dia a dia, eu costumo usar muito na nossa casa espírita, muitas vezes nas nossas palestras, nos bate-papo com os amigos, o exemplo do trânsito. Não tem coisa mais estressante do que o nosso trânsito no Brasil, Principalmente quando a gente está com um pouquinho de pressa, Normalmente a gente sai e se aborrece no trânsito. E quando nós nos aborrecemos no trânsito, qual é a nossa atitude para com aquele irmão que nós não sabemos o porquê, que também muitas vezes está com mais pressa que a gente, Nós não sabemos. Então, além do trânsito, tem outras N situações em que a gente pode exemplificar que nós entendemos, ou pelo menos estamos tentando colocar as mensagens, as propostas de Jesus no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso cotidiano. Nós nos aborrecemos em casa, nós nos aborrecemos no trabalho, nós nos aborrecemos no trânsito, nós nos aborrecemos em tantos desafios que a vida nos oferece diariamente. E aí, nessas nossas atitudes, nessas situações, nós vamos deixando as nossas marcas. Quem ainda não teve oportunidade ou já não passou por situações assim de ter um chefe ranzinza, aquele chefe mal-humorado, aquele chefe que nós chamamos que é carrasco? O grupo de trabalho que ele comanda já o olha com certa, Por quê? Porque é a marca dele, ser mal-humorado, ser ranzinza. É esse tipo de marca que o Emmanuel está nos convidando a raciocinar. Ora, eu vou deixar uma marca de maledicente, uma marca de revolta, de falar palavrões, de xingar,
de explodir, são as marcas que nós carregamos e que, com certeza, trarão as suas consequências ali na frente. Então, todo santo dia, Jesus exemplificava. Ele jamais, nós vemos em nenhuma passagem, ele se exaltando, perdendo a paciência. Quando fala que ele bateu nos vendedores do templo com aquele chicote, aquilo ali é alegoria, gente, tá? Que Jesus foi expulsá-los da porta do templo sem violência, tá? Porque ele disse: a casa do meu pai, não é verdade, está se tornando um covil de ladrões e comércio. Não era aquilo que ele pregava, nem a Torá também. O pessoal invertia um pouco as coisas. Mas aí a alegoria, para dar mais, um colorido mais drástico, colocou que ele estava com chicote, chicoteando os vendedores. Não, ele não fez isso. Tá? Se quisermos saber certinho sobre isso, vamos estudar com o Dr. Severino Celestino, que ele vai nos... É só olhar no canal do YouTube lá que ele nos explica certinho o que realmente aconteceu, porque ele é um dos tradutores do hebraico. Tá bom? Vamos terminar então com Emmanuel. O que ele encerra essa passagem nos dizendo? Quando termine cada dia, passa em revista as pequeninas experiências que partilhastes na estrada vulgar. Observa os sinais com que assinalastes os teus atos, recordando que a marca do Cristo é fundamentalmente aquela do sacrifício de si mesmo para o bem de todos. Ele encerra esse pedacinho. Ora, e nos recomenda para que todo final do dia, no final de tarde, a hora que chegarmos em nossa casa, após as nossas atividades, após aquele dia muitas vezes puxado, nós, antes de dormirmos, fazemos aquela nossa prece, agradecemos, pedimos, nesse momento, para que nós façamos um exame de consciência. Como foi meu dia? Desde a hora que eu acordei, as pessoas que eu encontrei naquele dia, que eu cumprimentei, que eu conversei, a minha rotina no trabalho, na minha casa, no trânsito, como eu estou dizendo, eu uso muito o trânsito. Como foi e como eu agi durante esses dias? Eu me envergonho de algum ato praticado durante esse dia ou ficou a marca do meu proceder naquele dia, uma marca que agrada meu coração e vai de encontro às sugestões de Jesus no seu Evangelho. Essa é a proposta. Tá vendo? Não é tão difícil, né? É que nós temos uma vida tão corrida, tão atribulada, é tanta coisa que parece que o tempo está ficando pouco 24 horas, né? Que nós, por vezes, até nos esquecemos de fazer essa análise. Mas essa análise é recomendada já por Santo Agostinho também, para que a gente faça essa reflexão antes da gente dormir, para que alguma coisinha que não nos agradou, no dia seguinte, talvez iremos deparar com a mesma situação para que a gente possa corrigir. Essa é a proposta. Que levemos as marcas que não vão nos envergonhar amanhã. Ok? Deu o nosso horário. Que a paz de nosso Senhor Jesus permaneça conosco. Até a próxima quarta. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus.